Amados, boa noite. Que bênção hoje. Nós completamos 90 sextas-feiras de estudos. Oi, Marcos, amado. Boa noite, querido. 90 sextas-feiras estamos nós aqui com os nossos preciosos estudos e atendendo a essa primorosa fala. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Não há possibilidade de caminharmos o Consolador prometido sem o estudo. Não existe milagre, não existe nada que possa. Então, estamos fazendo esse trabalho e sempre no amor de Jesus. E para quê? Para a nossa transformação moral, para a nossa mudança, a nossa alegria em caminhar, em fazer aquilo que nós, antes de reencarnarmos, fizemos propostas, sabe? Vocês estão sabendo disso. Então, é uma bênção. Quando você entende isso, nada cansa, não tem preguiça e aprende a ouvir mais, porque é necessário, não? E hoje nós estamos em O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina. Nós estamos no livro 2, Rubiane Mangini. Boa noite, amor. Nós estamos no capítulo 9, o 9, importantíssimo para o nosso dia a dia. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas a senhora acha que é. Porque quando eu digo em algumas prosas, nossa, que ninguém se suicida sozinho, ninguém bebe sozinho. Oi, Nilceia amada, luz e paz mesmo, amor. Isso, que bom, bem que você entrou. Vamos estudar. Um beijo no seu coração, filha. Estela, aí de Jundiaí, meu amor, vamos em frente. Então, quando a gente diz assim, nós estamos ao longo já na questão 456 do Livro dos Espíritos. Quando a gente numa prosa diz, ninguém se suicida sozinho, ninguém mata o outro sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém trai o outro sozinho. Gente, tem que acreditar, porque agora, vamos ver aqui agora, esse estudo. Ninguém come sozinho, sabia? Então, todas as nossas mazelas morais estão conosco quem? Os nossos irmãos inferiores necessitados, os que estão na caminhada e não conseguiram ainda se esclarecer. E aqui, através do Livro dos Espíritos, você vai entender. Aí você fala, se alguém fala, olha, não pode comer doce porque aí a mellitus 2, né? A diabetes aumenta. Por quê? Porque não pode. Você tem que dar valor para o seu físico. Por quê? Porque o seu físico guarda um espírito em evolução. Então, amar-nos é super importante por causa disso, não? Beber, por que não? É gostoso, mas não. Seu fígado recente, seu organismo recente. Então, essas orientações, quando conversamos, não é para a pessoa virar espírita. Dona Mondrez quer... Não é isso. Eu quero que você seja cristão, que você pode ir todas as religiões que você quiser,
mas que segue o caminho que ela fala. E ninguém manda beber, comer, fumar, drogar, etc. Só não falo, porque nós vamos comentar hoje. Ah? Pode até falar algumas coisas por alto assim, mas tem que ser alertado que os espíritos intervêm no mundo corporal. E vamos agora ver isso daqui. Josiane Chelincha, linda, boa noite. Marcos Oliveira, boa noite, meu filho, boa noite. Vamos lá. Penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Quando eu faço o atendimento fraterno, uma das coisas que eu primeiro falo é isso. O nosso pensamento, ele caminha 300 mil quilômetros por segundo. É a mesma coisa que a direção da luz, por exemplo, entende? E aí, dependendo do que você pensar, você vai estar com essas companhias, as maravilhosas e as pioradas. Depende de você pensar. Por quê? O seu pensamento é um imã, é um imã. Ah, mas a senhora fala cada coisa. É verdade? E nós temos, por isso que é uma orientação precisa da doutrina espírita, pensar a positividade. Está com câncer, vai sarar. Eu vou sarar. Eu quero, eu posso, eu mereço sarar. Entende? Você tem que trabalhar a positividade. Ah, mas eu não aguento. Vou no centro, tomo passe, não melhoro. Vou na igreja, tomo hóstia, não melhoro. Não melhora mesmo, porque aqui, não está bem. Não está bem. E vamos agora à lição. Na 456, os espíritos... Eu fico até preocupada, sabia? Principalmente agora que nós estamos trabalhando. Veja bem, os espíritos, deixa eu aqui por o óculos, veem tudo o que fazemos. Gente, olha que pergunta que fizeram, que o Kardec fez para o grupo mediúnico, vários grupos, para dar uma resposta, não? Oi, Gláucia, linda, boa noite, Gláucia. Então, os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Resposta. Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, quando a gente fala para uma criança que está fazendo uma arte, olha, não faça isso, porque Deus vê tudo, tem que falar isso mesmo, porque chegou um ponto que eles não querem obedecer. Você está orando o Pai Nosso, está de ponta cabeça, então tem que ir falando. E ainda nós comentamos no Educandário a Joana de Ângeles, não? A nossa patrona. Aí, então, os espíritos veem, sim, podem vê-lo. E aí a gente vê nas obras de André Luiz, principalmente Sexo e Destino, vamos já colocando exemplo para você entender bem. Estava um homem deitado no sofá e ele, boa vida, aposentado, e ele havia deixado a bebida. Muito bem, ele havia deixado a bebida. Mas sua casa chique tinha lá um carrinho desses que tem roda assim, e várias bebidas quando visita chegasse. Ele olhou ali e falou, nossa, faz tanto tempo que eu não bebo. Havia
dois espíritos na sala. E um falou para o outro, você viu? Ele está pensando em beber. Ah, que bom, os dois. E aí, então, o homem pega, abre um uísque e um dos espíritos rapidamente coloca a garganta fluídica. E quando o homem bebia e se satisfazia o físico, o espírito também se satisfazia. E o homem devorou meia garrafa. Pois lá, o espírito saiu cambaleando, feliz da vida, porque eles querem comer, beber, trair, etc. Bom, falou para o outro, eu estou bem, e você se vira. Ah, não, eu também quero. Olha aí. Aí eu também quero, quando ele disse isso, emitiu um pensamento para o homem. E o homem pensou assim, eu já bebi a garrafa, agora eu bebo o resto. Muito bem. O espírito cola a garganta fluídica e bebe, bebe, bebe. Muito bem. Esgotou a garrafa, o homem caiu quase num coma e os dois saíram abraçados. E ainda disseram, a gente volta. Veja bem o pensamento. E eu me lembro bem que eu recebi uma vez um palestrante, deve fazer uns 20 anos, aqui na minha casa, e eu tenho um barzinho. E tinha umas bebidas. Esse palestrante, que eu não estou nem me lembrando do nome de tanto tempo que faz, para o Valderez, tira tudo daqui. Tira daqui, porque eles estão aqui esperando alguém beber. Então, gente, vocês estão percebendo como é sério, é muito sério, não? E nós temos que evitar. Por quê? Nenhum espírito protetor não vai te proteger, não. São escolhas suas. Você tem que falar, eu não vou, e acabou. Aí vamos para outra questão. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E agora, hein? O cuidado no pensar. O cuidado no pensar com referência à sua empregada, ao seu marido, ao seu filho, à sua filha, a um colega de trabalho. Olha aqui, os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta: frequentemente. Eles conhecem aquilo que quererias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Eu passo na geladeira, tem um manjar e tem salada de fruta. Tá todo mundo dormindo, todo mundo fica regulando, mãe não come, mas estão dormindo. Mas eles vêm. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos. Nós não conseguimos mentir nem para nós mesmos, porque eles vêm. Oi, Rosângela, minha querida, minha ex-aluna. Ana Lopes, linda. Percebe? Então, por isso que nós temos que trabalhar muito a oração, o orar e vigiar. Nós não temos nada com a vida do outro. O outro errou, se drogou, bebeu, traiu. O problema é dele. Ele que vai arcar com as consequências. Fecha a boca. Né? Agora, cuidado com os seus pensamentos. Mas é tão lindo isso que nós temos vários exemplos para lembrar da comunidade espírita, do Centro Espírita Francisco de Assis, quando a gente pensou assim, olha,
O espírita precisa pôr a mão na massa. E, ó, pensamento, precisamos fazer a casa do caminho. Ah, e foi de almoço em almoço, almoço em almoço, está lá a casa do caminho, atendendo 70 crianças. Ah, precisamos reabrir a casa da sopa. Deixar o andarilho tomar banho. Mas escuta, vocês estão doidos? São andarilhos. Peraí. Amar a todos é necessário. Não é porque ele é andarilho. Ele tem direito ao banho. Não tem importância. E assim a gente vai vendo que tudo que você pensa positivamente vai acontecendo. Vem o auxílio do alto. Não é no mesma hora que você pensa. Para o educandário Joana estar do tamanho que está, com 300 crianças, foram 30 anos. 30 anos. E hoje, para a alegria minha, velhinha aqui, nós ganhamos 360 pares de meia para todos, para enfrentar o inverno. Então, gente, é lindo. Então, esta lição é para cada um da nossa família espiritual. Eu vou pensar só o bem e positivamente. Porque o homem reencarna para fazer o bem, não é outra coisa. Se ele se desviar disso, é problema dele. Não interessa poder, o poder passa. Vocês estão vendo aí. Mas veja o legado de um Divaldo. Mansão do Caminho, 685 filhos, 700 cestas básicas, um trabalho sem cessar, sem cessar. Ele era lindo demais, um príncipe, e, no entanto, dedicou-se ao próximo. Beleza, não? Então, aqui está. O pensamento nosso é muito importante. E aí, nessa pergunta, aí os espíritos ainda respondem. Nesse caso, quer dizer, os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Sim, frequentemente, sim. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-la essa mesma pessoa depois da sua morte? Resposta: certamente. E quando vos credes bem oculto o seu pensamento, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Hoje, agora, eu não tenho evidência, já cansei de falar para vocês. Posso sentir alguma coisa, uma felicidade, um negócio. Não tenho evidência. Mas, com certeza, muitos estão do seu lado da nossa prosa, muitos estão do seu lado, aqui comigo, vendo o meu jeito de falar. Olha, fala a verdade. Temos que ser verdadeiros. Verdadeiros por excelência. Não tem outra fala. Vamos em frente. Na 458, que pensam de nós, os espíritos, que estão ao nosso redor e nos observam? Olha, cuidado. Depende, tá vendo? Que pensam de nós, os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Resposta: isso depende. Os espíritos frívolos, os que não ligam para nada, estão ainda numa caminhada devagar, não? Se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Então, usa. A empregada queimou o arroz. Nossa. Dona Val, o que eu faço? Ai, que horror, você não toma cuidado, você... Eles dão risada, que idiota, que é isso? A mulher errou, pronto, acabou. Eles dão risada.
E a gente pensa que está fazendo bonito. Não é. Que coisa, não? Aí, diz assim, mas eles certamente aí que pensam, não? E aí os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Só que ele não consegue interferir nas nossas escolhas. E eu tenho dito, se você achar que vai largar de um vício mediante, vamos dizer, o Espírito não deixa, Deus não deixa, Jesus... Não, é você. É você. Por quê? Porque é o seguinte, eles lastimam, mas não pode fazer nada. E na hora do bem bom, por exemplo, que nós estamos mais tranquilos, podem, durante o sono, já vimos lá atrás, dar-nos conselhos maravilhosos para que a gente tome o prumo. Entende? Quando fizemos um curso com Simonetti, um grande escritor, orador, espírito trabalhador, na fidelidade espírita, um espetáculo, eu fiz uma conversa com ele. Simonetti, eu, particularmente, eu consigo quase tudo que eu quero, quando eu penso em ajudar os outros, quando eu penso numa casa. Vou conseguindo, mas não consigo uma coisa. Eu estou com 102 quilos e não consigo emagrecer. Ele deu risada e disse, mas Valderez, o que é isso? Você come com os espíritos. Você entende? Essa gulodice, essa ansiedade, essa loucura, você come com eles. Você tem que aprender a dominar a fome, essa loucura, essa ansiedade. Bom, e aí o tempo passa, e aí vem mellitus 2, tá? Diabetes. Então, já com 86 anos, você tem que ter um controle. E agora, Valdirei, você come doce? Você come carboidrato? Pode ser... Não. Acabei de comer abóbora cabotiã e uma gelatina diet. Acabou, para pesar 80 e poucos quilos. Acabou. E tem que perseverar. Dá vontade? Dá. Mas pode? Não. Alguém vai te ajudar? Não. Depende da sua vontade. Porque Jesus também foi claro. Pedi e obtereis. Batei, a porta vai se abrir. Busca e achará. Então você não faz isso. Então você tem que pedir. Jesus me protege, que eu possa, eu quero, eu mereço largar de comer tanto. Eu começar a falar umas coisas positivas para ir para aqui e vai embora. Isso é verdade? Pura verdade. Não tem outra coisa. Trabalhar a positividade baseado na fala de Jesus. Vamos em frente. Na 458, está lá. Já vimos. Na 459, aqui é bem sutil, hein? Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Domingo ou segunda-feira, eu dei uma faladinha no centro, não era a minha hora de fazer preleção, fiz a preparação do passe, sou eu que faço, e eu disse da minha tristeza com os suicídios em Ibitinga. E agora, quando estou reestudando, ninguém se suicida sozinho, entende? Está aqui a influência dos espíritos inferiores na nossa caminhada. Mas a humanidade não entende disso. Quem vai entender? 1%? Porque acha que espiritismo é só receber espírito, é só dar conselho, é só receber carta. Não é. Instruir. Vai em frente. Isso e mais isso. É tudo.
mas não pode ficar ausente dos estudos para poder entrar na cabeça. Uma criança só vai aprender o Bá quando ele dominar as vogais, a E, a U. Nós estamos nessa fila, entende? Vamos em frente. Bom, aí está. A pergunta da 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dada por vários grupos de espíritos lá em Tours, lá na terra de Kardec, Paris, aquela coisa e tal. Vários grupos responderam isto. Ele compilou e publicou. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Não dá medo? Pensa errado? Não dá preocupação pensar errado? Está aí. Viu o nosso pensamento? Entra no processo de fascinação, de subjugação e acabou. Suicidou por quê? Porque pensou, porque agiu. E eles, vamos, vem. Oh, gente, estamos vendo isso, não? E aí, olha, não vai esquecer, ó, muitas vezes eles vêm e decidem e nos dirigem. Aí você briga com seu marido à toa, você xinga uma criança desnecessária, porque eles acham lindo, eles querem isso, entende? Na 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Presta bem atenção. Fátima, querida, boa noite, linda. O primeiro pensamento de tudo que você imaginar é seu. O segundo já não é, já tem interferência, porque é sutil. Você é um dínamo, você é um ímã. Então, ó, temos pensamentos que lhes são próprios e outros que são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrário uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, os espíritos. E isso que vos coloca, muitas vezes, na incerteza de uma decisão, posto que tendes em vós duas ideias que combatem. Uma é a nossa, a outra deles. Mas tem uma coisa ao nosso favor, mas muito importante. Onde estão as leis morais? Na consciência. Tudo que formos fazer, entende? Nós, o Espírito, sabe o que é certo e o que é errado. E se você toma uma decisão inadequada, você contrariou a sua consciência e ouviu o espírito inferior que está te atazanando, está do seu lado. A gente não pensa assim, né? A gente nem imagina que é desse jeito, né? E agora, nós estamos com uma clientela, uma humanidade difícil, uma série de autistas, de crianças que não querem obedecer ou que não querem barulho, pais que não educam, entende? Então, muito. E precisa desse conhecimento, porque é preferível calar. Faz uma oração. Lembra da história do Chico, que manda colocar água na boca e deixa 10 segundos para não responder na hora a ninguém, para não cometer um desatino? É isso.
E é uma coisa completando a outra. Então, ele fala bem aqui. Ficam dois pensamentos digladiando. A consciência que não quer que você faça a coisa errada. Vamos falar de mim, vai. A consciência que não quer que eu coma. E o espírito que quer que eu coma, porque ele quer comer. É difícil. E aí, você tem que ouvir sua consciência, porque está tudo ali. As leis morais são 10, entende? Por isso que nós, da família espírita, nossa família espiritual, trabalhando já há 90 lições, falamos insistentemente da caridade. Porque quando você pensa no bem do próximo, pensa em acudir ao próximo, o espírito inferior, o obsessor, não quer, não, ele sai de perto de você. Por isso que fala, fora da caridade não há salvação. E aí, gente, quando essa pessoa deu 360 pares e meia, e eu vou fazer o ofício agradecendo, não quer se identificar, mas o nosso presidente sabe quem é e vai entregar em mãos o ofício, eu fico imaginando quantas bênçãos ele vai receber, está recebendo da espiritualidade melhorada. Às vezes é uma criança dele que está doente, vai sarar rapidamente. Às vezes é a mãezinha dele que está com falta de ar, vai melhorar. Por quê? Gentileza gera gentileza. Amor atrai amor. E vocês sabem que todas as doenças começam no espírito. E quando a criatura faz o bem, amores, é para ficar embora. É bonito, tá? Então, essa questão está bem explicada. Oi, Cleuzinha, amorosa, linda, maravilhosa. Boa noite. Na última questão da noite, passa rápido e nós vamos para o Evangelho. 461. Agora, olha, veja a pergunta como é séria. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Como que eu vou fazer para saber? Resposta. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Agora, eu lembro, tem 25 anos a Casa do Caminho, mas não foi uma coisa minha. Eu me lembro que eu levantei e eu falei, escuta, a Teresa de Calcutá fala, mais vale as mãos que trabalham do que a boca que ora. Espírita, precisa fazer alguma coisa. Então, não foi meu, foi dele. Foram deles, não sei quem, também não tem isso, hein? Vamos ver lá. Quando o pensamento, vem a resposta, quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala, com tudo. Na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas funcionárias, com as nossas crianças, no centro espírita, no templo cristão, tudo, tá? Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles, do primeiro momento. É o que eu falei. O primeiro pensamento é o seu, o segundo não é mais. Não é mais. Já tem, porque eles viram o que você pensou. E eles começam a interferir. Se for do bem, vai tudo bem. Se for contrário às leis morais, eles dão em cima. Então, vamos lá. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não o saberdes se é seu ou se são deles. Porque você já tem a consciência para decidir. Então, vou me preparar para ir no centro na segunda-feira. Ai, meu Deus, vou ao centro. De repente, vi uma ideia, mas eu trabalhei tanto, estou cansada. Vem um, vai descansar. Não vou. Ai, vem um palestrante lindo, maravilhoso. Não? Mas vai ter outras pessoas, não preciso ir. Não, vai.
Vai porque o primeiro pensamento é o seu. Você tem que, primeiro, tratar bem, receber bem a pessoa que vem, ouvir, aprender sempre coisa nova, estar numa boa companhia, o padrão vibratório da casa fica melhorado, etc. e tal. Então, você vê bem, ó. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. E é melhor que você não saiba. O homem age livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente, porque não tem quem segura. Alguém segurou o Chico? Não. Visitei o Chico 2 vezes, sempre aquele jeitinho amoroso, delicioso. Tá? Visitei Divaldo, não esteve conosco 2 vezes, ficou aqui em casa. Uma simplicidade, uma doçura, um amor, entende? Então, é a gente que decide. Não há interesse dos outros. O homem age livremente. E se ele se decide pelo bem, o faz voluntariamente. Aí você fala assim, mas a senhora é doida, a senhora fica preparando aula para 300 crianças. Ah, 6 professores? É. Tem que dar ditado? Tem. Então, mas é isso que a minha consciência manda. Porque eles estão analfabetos, meu Deus, não sabem nada, tem que arrumar um lugar para aprender. Entende? Mudou muito, mudou tudo. E quando eu fico uma manhã, por exemplo, no educandário, eu esqueço que eu tenho essa idade. Hã? Mas quem está lembrando que eu tenho essa idade é meu marido, que quer que eu venha embora logo, mas tudo bem, entende? É isso aí. Quando você faz uma coisa com amor, não tem quem te segura, não? O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente, se toma, ele fica feliz. Mas se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Mas não é do espírito que te prejudicou, é sua. Olha que interessante. Escolhas. Hã? Nós vamos responder, gente. Eu sempre falo para vocês que eu tenho até preocupação. Olha, por tudo que fizemos e o que estamos deixando de fazer, por comodismo. Então, a gente tem hora para unha, para cabelo, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, mas não vai no centro, não faz uma caridade, não vai na casa da sopa, não vai descascar. Então, sabe, mas você muda alguém? Não. Ninguém muda ninguém. Isso é um ledo engano. A pessoa tem que escolher. E a mudança é de dentro para fora. É isso aí. Paramos aqui porque parto maior misericórdia. Paramos na 462, tá? E estamos ainda vendo a influência dos espíritos sobre nossos pensamentos e as nossas ações. Aí eu me conformei um pouco com a história do suicídio das pessoas. Escolhas. Só que eles não conhecem. Eles pensam que morreu, acabou. E aí, meu Deus, veja o que passou André Luiz. 8 anos no umbral, aquela loucura. Veja o que passou Camilo Castelo Branco, 30 anos, na infelicidade total, porque ele deu um tiro na cabeça. Mas as pessoas não sabem que a vida continua. A vida continua. Aí, um Chico recebido por Jesus, um Divaldo, talvez a Joana com ele, Jesus. Então é diferente. Aí nós temos o paizinho, a mãezinha da gente, já está bom demais, né? Vamos para o nosso Evangelho, e nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que nós vamos ver sobre a fé e a caridade.
O meu evangelho está caindo os pedaços, está bonitinho. Vamos ver lá. Rapidinho, o meu papel caiu daqui. Taram, taram, taram. Amar seu próximo como a si mesmo. E nós vamos ver hoje nós vimos na semana passada, sobre o egoísmo. Lembrar rapidamente. Oi, Deise, de Angra dos Reis, vinda. Tudo bem, amor? Então, nós vimos, nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo. Nós temos que estender da nossa competência, da nossa caridade, do nosso amor, da nossa disponibilidade financeira, auxiliando. Amar seu próximo como a si mesmo. E o auto-amor é fundamental. Por quê? Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para você se auto-amar, não tem droga, não tem álcool, não tem comida, não tem sexualidade estrambelhada, não tem nada disso. Tá aí, tá tudo, nós acabamos de ver agora. Vocês veem que como o Evangelho completa bem o Livro dos Espíritos, de determinados assuntos, é importante. Hoje, vamos falar sobre a fé e a caridade. Há possibilidade de colocar nas nossas falas a fé no seu coração? Não, não há. Então, nós vamos ver um texto do Espírito Protetor, em 1861, que está, Espírito Protetor. Quem é esse Espírito? É a Joana de Ângeles, que naquela época, em 1861, não queria se mostrar, como demorou para falar para o Divaldo quem era ela. Mas uma caminhada linda, vocês sabem, foi Joana de Cusa, né? Aquela que morreu queimada. Então, é dela essa mensagem. Vamos nos ater nela. Oi, Célia amada, boa noite, querida. A fé e a caridade. Então, Joana de Ângeles diz, eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Aí já vem para nós uma orientação. Não adianta você dar 10 reais por mês, dar uma lata de óleo, vai não sei o quê, dá uma roupa. Se, junto disso, não tiver o amor pela criatura que você está fazendo isso. Ah, mas a senhora quer muito, quer que eu ame os bêbados? Não é isso. Está aqui. Amar seu próximo como a si mesmo. Jesus, nós estamos estudando domingo com a Amélia, e já no 6º livro, veja bem, Jesus, gente, ele não impossibilitou nada contra o pobre, o andarilho, o leproso, a prostituta, o que trai, nada, tudo acolheu. Nós não nascemos para julgar, nós nascemos para acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Quando a pessoa aceita, você também não pode impor sua vontade, entende? Então, está aqui, ela fala, a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Se você perguntar, a senhora é feliz? Eu sou. Faço o que eu posso, na medida possível, não é? Faço, e vou continuar, e é assim que tem que ser. O Divaldo não desencarnou com 98 anos? E nem um minuto ele parou, nem um minuto, entende? Então, para ser feliz, você tem que enxugar a lágrima do outro, gente. Você tem que amparar o outro, você tem
Quando alguém pede uma fala, vai, atende, explica, mas não vai para frente. Eu falo, toma 4 passos. Toma 2 e some. Problema dele. Não é, nós não vamos mudar a humanidade. Vamos exemplificar. E aí ela diz assim, devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, a prática do bem, mas na marra, fazendo por obrigação, para aparecer, porque eu fiz, porque não, e ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos juntos, e juntos com as pessoas de ordem material e pessoas e os espíritos melhorados. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Presta bem atenção. Ninguém tem uma varinha de condão. Nós precisamos sempre nos unir. Dizer ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Vamos, uma palavra, acreditar. Acreditar. Que aquilo que estamos fazendo é para o bem da criatura. A sua prosa, uma conversa no WhatsApp, o seu telefonema. Eu, quando me aperto um pouco emocionalmente, acho que é pela idade também, eu ligo, eu estou aflita por isso, o que a gente precisa fazer mais? Não foi isso que eu fiz? Eu sei, eu liguei para ela outro dia. Será que nós estamos fazendo pouco, espírita? Nós temos que trabalhar mais, de que jeito? Hã? A gente precisa conversar com alguém. Não tem pessoa que vai para psicólogo, psiquiatra, sei lá o quê? Sim, a gente precisa. Então, aí a Joana diz, podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas, olha bem, privadas de religião. Mas essa caridade austera não se pratica senão pela abnegação. Acho que foi o Divaldo, não, o Chico que disse, eu admiro um ateu caridoso do que um religioso não caridoso. Então, não importa, o espiritismo, ele não é faccista, ele não é faccionário, não é admirar só o católico, só o espírita, só o protestante, só o humanista, não, é tudo. Todas conduzem ao Pai, depende de como você segue. Faz o certo. Você gosta de acender vela? Acende vela. Você gosta... O Chico não via os espíritos abençoando a hóstia, recebendo Jesus. Você acredita? Vai. Entende? Então, é uma liberdade de pensar, uma liberdade de sentir e de passar isso para o outro. E quando eu converso com as pessoas, eu falo, não é para você virar espírita. Eu sou. Eu segui, optei, nasci em berço espírita. Você segue, vai em frente e seja feliz, claro, não? Aí a Joana diz assim, muitas vezes fazem a caridade por abnegação, pelo sacrifício constante, para vencer todo o egoísmo. Olha só, não há senão a fé que possa inspirá-la. Por quê? Não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Isto é um consolo para nós, isso é uma força. Quando você acredita em Jesus, em tudo que ele falou, eu estarei convosco até o fim dos tempos, tudo. Acredita, tem fé, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil até vencer um câncer na família. Fica. Não é o fim do mundo. Entende? Aí ela continua. Sim, oi Alain, meu amor, boa noite. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. É egoísmo. Existe? Existe. Claro que existe. O comodismo.
Ah, Pedro falou, não, Paulo, trabalhar mesmo que seja com os joelhos conjuntados. Ah, mas eu não vou porque eu já fiz a minha parte. Não tem isso. Para o espírita, não tem isso. Pensa no Divaldo. Será que 98 anos, o que ele fez? Uma cidade, 3.000 atendidos, 685 filhos, e ninguém adota nada, agora tem o bebê reborn. Vamos em frente, vamos escutar a nossa querida Joana de Ângeli, que diz assim, aí, se nós praticarmos a caridade, mas com fé, com amor, com dedicação, benevolência, então nós vamos ter o quê? Prêmios, coragem, perseverança para fazer a nossa caminhada. Entende? Então, em todos os lares tem problema? Tem. Filhos drogados, maridos que vão embora. Ontem pela manhã, no educandário, tinha um menininho de 6 anos sentadinho, e eu disse, o que aconteceu? Estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Agora não pode dar mais nada, que se fosse no meu tempo dava meio AS e ficava bom. Não pode dar nada. E o que você está fazendo aí? Falei com a secretária. Estou ligando para o pai dele vir buscar. E a mãe? A mãe abandonou e foi embora com outro homem. Legou um molequinho de 6 anos, queria trazer para casa. Não dá, gente. A humanidade está pensando só no agora, só na sexualidade presente. Eu não entendo mais nada. Tá bom? Escolhas, sempre. E aí, a Joana diz, sim, meus filhos, você vai ter coragem e perseverança com a prática da caridade e o aumento da sua fé no que você faz. E ela diz mais, sim, meus filhos, mas aqueles homens ávidos de prazeres, não. Eles fazem alguma coisa e tchau, acabou. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Mais uma coisa para lembrar. Vamos cuidar da matéria densa nossa, porque guarda um espírito. E só vamos evoluir espiritualmente de acordo com a nossa caminhada nessa reencarnação. Porque já fizemos várias. E agora estamos fazendo coisas necessárias para a nossa evolução. Se estamos acertando, Deus é que sabe. Mas nós temos que fazer escolhas. E aqui ela fala, para a nossa felicidade lá no futuro. Mas podemos angariar a felicidade na Terra quando amamos o próximo como a nós mesmos. Acabou. Você acolhe criança, acolhe animal, acolhe isso. É isso aí. E ela diz mais, Deus nos criou para sermos felizes. Ninguém reencarnou para ser infeliz, gente. Não. Quem escolheu nascer, por exemplo, excepcional, com disfunção mental, com alguma coisa, é porque usou mal na vida passada. E agora é a hora do acerto. É a lei de causa e efeito. Acertou, continua certo. Errou, vamos consertar. Aí está a bênção de Deus, que é o recomeço, a oportunidade que nós temos que aproveitar. Se estamos agora, todos a nossa família espiritual aqui unidos, falando disso, para o nosso bem. Alguma coisa a Joana vai passar para nós e Kardec é lindo. Vamos em frente. Aí diz assim, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar
em vos exercitando a caridade. Eu conheço pessoa que está na cadeira de roda e faz tricô, sapatinho, luvinha. Veja, está feliz. A cadeira de roda é só um empecilho momentâneo agora. Então, está falando aqui. Nós trazemos de outras vidas as tendências, os defeitos, escolhemos o que queríamos ser. Então, agora é norte, um bom norte com Jesus. E aí, a Joana diz, tudo isso porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. E é por isso que temos que conviver com todos bem, no amor e na luz. Fez alguma... O Divaldo fala, eu amo. Se a pessoa não me ama, o problema é dela. Acabou. Não vai ficar falando mal, não vai falar... Não. A gente pode ter problema na Igreja Católica, no Centro Espírita, na Umbanda, mas cada um vai se autoanalisar. E se eu magoei alguém, peça desculpa. Vai logo, corre. Não fica com aquilo engasgado. Às vezes eu faço uma feiura para o meu filho, minha filha ou meu marido. Ai, perdão. Já conserto, não quero deixar para frente, entendeu? Aí, a Joana continua. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais, não os prazeres materiais, mas no bem. Fazei ao semelhante que gostaria que fizesse para você, no bem. Oi, Elisete Braga, linda, boa noite. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Ela mesmo, que foi Joana de Cusa, estava para ser queimada viva, vocês já me ouviram falar isso? O filho dela falava, mãe, abjura esse Cristo, esse homem. Não, meu filho. E o Romano perguntou para ela, o que esse homem te ensinou a fazer? A te amar e perdoar. Quando bota fogo, crepita, lógico, a espiritualidade melhorada já tira os espíritos, não sofreu nada. Então, a história da cristandade fala de mártires que foram suplício, mas nós não precisamos ir ao suplício. Sabe onde está o suplício nosso? Não é no circo romano, é na nossa consciência, é aqui dentro. Aquilo que você poderia fazer e não faz. Mas, meu Deus, não. O fogo que queimava as pessoas está aqui dentro. Então, a história fala disso. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristãos, nem o holocausto, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o quê? O sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Ela é terrível, não é? E ela está certíssima. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Graças a Deus, terminei em cima da hora, gente, junto com a Joana. Vamos orar. Vocês me cortarem agora, cortou, porque eu vou orar com você. Deus de amor e bondade, Jesus, amado Mestre, espíritos protetores de todos da nossa família espiritual, amados, benfeitores espirituais, tantos, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Olha, essa reencarnação, o dom da vida, a família, o lar. Obrigado por tudo, pelas pessoas que nos cercam, por todos os nossos amores. Obrigado também por essa doutrina, pelo Consolador, que abre as comportas
da inteligência raciocinada, fazendo-nos refletir como estamos agindo, o que queremos, o que queremos. Então, Jesus, vem ter conosco, abençoai a todos que aqui estão e que outros que irão vir. E que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito, nos 3 corpos. Abençoai os familiares de nossos irmãos. Abençoai. Que estão próximos, distantes da mãezinha, do paizinho. Outros da pátria espiritual, já abençoai. Ilumina o lar de cada um. Que haja paz, a boa convivência, o diálogo delicioso. Abençoai. Sobretudo o amor. Abençoai as pessoas que nos cercam, todos os templos cristãos, abençoai as escolas, as instituições que auxiliam, que ajudam. E com isso, você agora pede sabedoria, pede fé, pede esperança para dias melhores enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, o pão para a alma, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, do ódio, da mágoa. Meu Deus, livrai-nos. Que assim seja. Amados, muito obrigado. Meu carinho absoluto. Estamos juntos no bem, no amor, na luz. Somos as varas da videira. Ele, Jesus, é a videira. Vamos fazer a nossa parte? Ah, fiquem com Deus. Linda noite com Jesus. Ah, não vamos esquecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela nossa pelo nosso 90º encontro de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz. Meu amor, fiquem com Deus.